E aí, Dev, bora encarar um cenário bem real hoje. Sabe quando a nossa aplicação Laravel está rodando, mas começa a engasgar com tráfego? A gente olha e pensa, será que não tem um jeito melhor? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa jornada para investigar uma tecnologia que promete ser a resposta, o Laravel Octane. Olha, essa pergunta aqui não é só sobre números, né? É sobre o que eles realmente significam. A gente está falando de menos custo com infra, uma experiência para o usuário muito, mas muito mais fluida e, claro, a capacidade de escalar sem dor de cabeça. É uma promessa que pode, de verdade, mudar o jogo dos nossos projetos. Beleza, todo mundo deve sabe que para resolver um problema, a primeira coisa é entender de onde a gente está partindo. Então, o nosso ponto de partida nessa jornada é um mundo que a gente já conhece de cor e salteado. O bom e velho PHP FPM. O PHP FPM é aquele padrão testado em batalha super conhecido pela estabilidade. A grande sacada dele é o isolamento total. Nada, absolutamente nada, é compartilhado entre uma requisição e outra. E isso, claro, torna o sistema extremamente previsível e seguro. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o problema. Para cada requisição, sem nenhuma exceção, o framework Laravel inteiro precisa ser carregado do zero. Pensa aí, todas as configurações, os service providers, as rotas, tudo. É como se a gente tivesse que construir uma casa inteira, tijolo por tijolo, para cada pessoa que bate na nossa porta. E depois demolir tudo. E é exatamente aí que mora o gargalo. Esse processo de bootstrapping repetitivo é o grande vilão da performance no modelo tradicional. É um trabalho redundante que consome um tempo e recursos preciosos a cada nova chamada. É um desperdício, né? Agora, com o problema bem claro, vamos apresentar o desafiante, a ferramenta que foi projetada para resolver exatamente essa dor, o Laravel Octane. A ideia por trás do Octane é, na verdade, bem simples, mas genial. Em vez de construir e demolir a casa a cada visita, ele mantém a casa pronta quentinha na memória e só vai trocando os convidados. A aplicação fica viva, o que elimina completamente aquele custo do bootstrap. E olha, essa comparação visual aqui diz tudo. De um lado, o ciclo do FPM, repetitivo, caro, construir, usar, destruir, de novo e de novo. Do outro lado, a eficiência pura do Octane. Ele faz o trabalho pesado uma única vez e depois só foca no que realmente importa, que é processar a requisição. E o resultado prático disso? Bom, tá aí. Em um hardware parecido, o Octane consegue processar ordens de magnitude a mais de requisições. A diferença não é pequena, gente. É algo que realmente transforma a capacidade da nossa aplicação. Certo. O Octane consegue essa mágica usando um de dois motores bem poderosos. E aqui chega a nossa primeira decisão importante nessa jornada. Qual dos dois a gente vai usar? E aqui a gente se depara com uma escolha técnica bem interessante. De um lado tem o Suou, que é uma extensão PHP escrita em C++, um verdadeiro canivete suíço, super poderoso, assíncrono, mas que exige compilar o PHP. Do outro, o Roadrunner, um servidor feito em Go, mais simples de configurar, bem robusto e que conversa com o PHP de um jeito mais direto. É a clássica escolha entre poder máximo contra pragmatismo e facilidade. Para a nossa jornada de hoje, vamos de Roadrunner. É uma escolha pragmática, sabe? A gente talvez abra mão de alguns recursos super avançados do Swole, mas em troca ganha muita simplicidade e agilidade na configuração. É perfeito para a gente começar a sentir o poder do Octane sem nenhuma barreira de entrada. Ok, decisão tomada. Agora é a melhor parte. Hora de sujar as mãos. Vamos ver como a gente implementa isso na prática, passo a passo. E olha só, a instalação é surpreendentemente tranquila. Primeiro, a gente usa o Composer para trazer o pacote do Octane para o projeto. Depois, um simples Octane install cuida de toda a mágica da configuração. Ele vai perguntar qual servidor a gente quer, a gente escolhe o Roadrunner e pronto, o Laravel já sabe com quem tem que falar. Depois de instalar, dois novos arquivos vão aparecer na raiz do projeto. Isso torna a ideia de um servidor externo bem mais concreta, né? O binário /rr é literalmente o coração do Roadrunner dentro do nosso projeto. E aí, com um simples PHP Artisan Octane Start, a mágica acontece. O Roadrunner entra em ação, carrega a nossa aplicação inteira na memória e fica lá, prontinho, só esperando para devorar as requisições que chegarem. A primeira parte da nossa jornada prática está completa. Nossa aplicação agora está viva e super rápida. Certo, com a aplicação voando, a gente encontra o maior obstáculo da nossa jornada. É aquele tipo de desafio que não tem resposta pronta no Google e que testa de verdade o nosso conhecimento como dev. E o cenário é exatamente esse.
A gente faz uma alteração no código, salva o arquivo, vai no navegador, dá um F5 e nada. A alteração não aparece. É um momento de pura confusão que todo mundo que começa com Octane passa. A gente logo pensa que é cache, mas o buraco é mais embaixo. E aqui está a chave para entender o mistério. Como a aplicação não morre mais entre as requisições, o estado dela, as informações, podem persistir. Aquilo que era uma vantagem de performance agora se torna a nossa maior responsabilidade. E o ponto mais crítico é este aqui. Objetos que deveriam existir só uma vez, os famosos singletons, ou até mesmo variáveis estáticas, agora são uma armadilha em potencial. No mundo FPM, eles morriam com a requisição, então tudo bem. Com Octane, eles vivem para sempre e podem vazar dados de um usuário para o outro. Já imaginou o usuário B vendo o carrinho de compras do usuário A? O estrago pode ser gigantesco. A solução para isso vem em duas frentes. Primeiro, a gente precisa programar de um jeito diferente, mais consciente, evitando estado compartilhado que não deveria ser compartilhado. E segundo, uma regra de ouro. Toda vez que a gente fizer um deploy, é obrigatório rodar o Octane Reload. É esse comando que avisa aos workers para recarregarem com o código novo. Depois de superar esse grande desafio, a gente volta com mais sabedoria no bolso, sabendo exatamente quando e por que escolher essa ferramenta tão poderosa. E esse quadro aqui resume a história toda. O FPM continua sendo o caminho da simplicidade, perfeito para hospedagem compartilhada ou projetos com tráfego menor. Já o Octane é a escolha certa para quando cada milissegundo conta, para APIs que recebem uma pancada de tráfego e para aplicações em tempo real, desde que a gente tenha controle da nossa infra. E a gente encerra com essa provocação final. Ter uma aplicação rápida é incrível, claro. Mas a verdadeira maestria é construir uma aplicação que seja Octane Safe, ou seja, segura para rodar nesse ambiente. E aí, pensando na sua stack, qual seria o maior desafio para adotar o Octane? Seria refatorar singletons? Ajustar o processo de deploy? Deixa aí nos comentários, conta pra gente qual perrengue técnico você acha que enfrentaria. Cada história ensina muito e fortalece toda a comunidade.